Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Não há alegria maior podermos acordar e ver o brilho do sol e sabermos que temos um Deus presente, amigo, pessoal, que está ao nosso lado e supre as nossas necessidades. Precisamos a cada dia manter a nossa fé segura no braço do Onipotente, crendo, confiando que muito em breve o céu irá se abrir, Jesus Cristo irá voltar, nos encontraremos com o nosso Deus e viveremos com Ele para todos sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 11, o versículo 1. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens, no meio deles via a Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Banaías, príncipes do povo. Ser um homem de Deus, profeta do Senhor, que fala em nome do Senhor, não é nada fácil. Porque o pedido de Deus para nós, para os seus filhos, é uma ordem. Aqueles que se recusam a fazer a vontade do Senhor estão permitindo que as ovelhas do Senhor venham a perecer. Os eventos que nós passamos a estudar agora no capítulo 11 estão em desconexão com o capítulo 9 e com o capítulo 10. É como se Deus interrompesse de falar a respeito dos assuntos anteriores e, nesse momento, toma o profeta Ezequiel e lhe apresenta uma verdade nova para que ele pudesse atentar das necessidades que, nesse momento, Deus gostaria que ele orientasse o seu povo. No capítulo 11, Deus se detém para falar da moral dos líderes do povo de Deus. Deus cita o nome de Jazanias, Pelatias. Foram homens que foram chamados com Deus com a responsabilidade de liderar o povo do Senhor, mas esses homens tinham negligenciado o seu ofício. Eles estavam colocando no coração do povo falsas esperanças. Deus estava falando que eles ficariam um período de 70 anos no cativeiro babilônico e eles estavam iludindo o povo, falando que em menos pouco tempo eles poderiam reconstruir o templo e a cidade do Senhor. Ezequiel capítulo 11, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas, a cidade é a panela e nós a carne. Ezequiel tem nas mãos a responsabilidade de contradizer esses líderes que tentavam enganar o povo do Senhor, falando que eles poderiam facilmente reconstruir as suas casas dentro de Jerusalém. É como se eles estivessem contrapondo as profecias do profeta Jeremias, que Deus tinha falado para ele que o povo que tinha ido para a Babilônia, eles deveriam construir as suas casas, formar famílias e viver em paz lá em Babilônia. E Deus, nesse momento, levanta o profeta Ezequiel para contradizer completamente essas declarações desses líderes. Os príncipes comparavam a panela como sendo a cidade de Jerusalém, e eles poderiam oferecer proteção para aqueles que estavam dentro. Mas essa declaração contradizia a profecia de Deus dada a Jeremias, falando que eles não deveriam permanecer em Jerusalém, porque ficar em Jerusalém, nesse período em que o povo tinha sido levado para a Babilônia, não havia segurança, não havia estabilidade, não havia segurança em nenhuma das áreas da vida dos seres humanos que ficassem ali. Como nós podemos observar no versículo 5 do capítulo 11 que nós estamos estudando nessa manhã, Deus fala através do profeta Ezequiel que Deus conhece o seu povo. Os motivos pelos quais movia o coração daqueles líderes, Deus conhecia todos. E era a razão pela qual ele tinha chamado o profeta Ezequiel para contrapor, para se opor a essas opiniões desses líderes, porque essa não era a vontade do Senhor. Ezequiel capítulo 11, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vós matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela, e vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Deus, nesse momento, estava trazendo toda a clareza para o seu povo, e dizia o seguinte: a carne, de fato, são aquelas pessoas que estão mortas, que estão dentro da cidade. Não tem como retirar esses daí, porque eles já morreram e estão sepultados.
Mas os vivos que se encontram dentro da cidade não podem permanecer, porque se tornarão vulneráveis aos ataques dos caldeus e de outros povos que estão ao redor de vocês. Viver em Jerusalém nesse período não é seguro. Deveriam ter ido para a Babilônia, porque lá sim haveria segurança para quem se estabelecesse ali. O versículo 10, claramente o profeta Ezequiel declara que o juízo de Deus estavam caindo sobre Israel. A razão pela qual não haveria segurança, porque Deus não iria proteger Israel, nem muito menos enviaria os seus anjos para acampar ao redor daquele povo que estava ali, porque aquela nação, aquele povo não temia o Senhor, eles estavam voltados para outros deuses, e nesse momento Deus não iria protegê-los de todo o sofrimento que outras nações traria sobre eles. O mesmo profeta que trouxe as orientações de Deus para o seu povo foi o profeta que declarou a morte de Pelatias. Ele morreu no tempo previsto por Deus, porque estava conduzindo o povo de Deus por caminhos que não era da vontade do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 15 do capítulo que estamos analisando nessa manhã, aqueles que permaneceram em Jerusalém se consideravam mais santos do que aqueles que foram levados para a Babilônia. E era por isso que eles falavam, apartai-vos de nós. Na verdade, aqueles que tinham ficado em Jerusalém eram os desobedientes, porque no momento em que os babilônicos cercaram Jerusalém, a vontade e a ordem de Deus era que eles fossem para a Babilônia, construíssem casa, morassem ali, se estabelecessem ali, porque no tempo de Deus, depois de 70 anos, seria o próprio Deus que com mão poderosa, como tirou o seu povo do Egito, ele os libertaria de Babilônia. Era uma demonstração de confiança no Senhor, de dependência de Deus. Podemos observar no versículo 16 que Deus ainda se importava com o seu povo. Deus queria o melhor para o seu povo. As orientações de Deus eram para salvar o seu povo. Quando Deus levantava um profeta, era com o objetivo de proteger e fortalecer o seu povo, nunca de destruir. No versículo 19, Deus declaradamente fala a respeito do seu amor para com o seu povo. Ele queria fazer o transplante que nenhum outro médico teria condições de fazer. Deus queria tirar aquele coração de pedra que estava dentro do peito do seu povo e colocar um coração de carne, um coração que fosse obediente, um coração que fosse sensível a ouvir a voz de Deus, um coração que estivesse disposto a viver em fidelidade a Deus. Todas as promessas de Deus dadas ao seu povo estavam condicionais a eles obedecer, a eles amarem, a viver em fidelidade, abrir seu coração e se colocar nas mãos de Deus por inteiro. O desejo de Deus em todas as épocas era que todo o povo pudesse amá-lo com todas as suas forças. Deus entrega a Moisés a sua lei, mas Deus sabia que não era através da lei que redundaria em salvação. A salvação deveria ser exclusivamente através de Jesus Cristo, em amar ao Senhor, em reconhecer primeiramente que nós fomos amados pelo ato de Deus em entregar o seu único Filho, para que morresse morte de cruz, a morte mais cruel que um ser humano pode oferecer. Se nós olhássemos para esse ato de amor de Deus e entregássemos a nossa vida e vivêssemos em fidelidade a Deus, é Ele mesmo que garante que nada faltaria para o seu povo. Nenhuma outra nação teria força ou poder ou condição de vencer o povo de Deus, mas o povo de Deus nunca se submeteu a esse desejo do seu Pai. Sempre estavam dispostos a seguir o seu próprio caminho e muitas vezes construir os seus próprios deuses, em vez de adorar o Deus Criador dos céus e da terra. O mesmo Deus que um dia pediu a Moisés que pudesse construir um santuário para que Deus pudesse morar no meio do seu povo, foi o mesmo Deus que um dia se retirou desse santuário. Ezequiel pôde contemplar Deus se retirando do templo e subindo para o Monte das Oliveiras, deixando o povo do Senhor desamparado, porque primeiramente esse povo deu as costas para o Senhor. Se eles tivessem se voltado para Deus, se eles tivessem permitido que Deus fizesse todo o transplante da sua vida, do seu coração, em viver uma vida fiel ao Senhor, Deus jamais teria desamparado o seu povo. Mas eles fizeram as suas escolhas e nesse momento agora, eles teriam que colher os frutos das suas próprias escolhas. Tenha certeza de um ponto, amigo, Deus não desiste de ninguém. Deus não desistiu do seu povo, embora Deus tenha se retirado, mas Deus ainda insistia em falar com o seu povo e orientar o seu povo. A aliança assumida com Deus e o seu povo, ela é eterna, ela não tem fim,
Pode momentaneamente Deus permitir que nós passemos por alguns momentos difíceis para que nós possamos mudar a nossa trajetória, o reconheçamos como o Senhor da nossa vida, o entreguemos por completo nas suas mãos, mas Deus jamais irá nos abandonar. Se um dia nos perdermos, é porque de fato escolhermos estar perdido. Porque se nos voltarmos para Deus, Ele sempre estará com os seus braços abertos de amor para nos receber, nos amparar e nos conceder a vitória. Tenha maior certeza no teu coração. Esse mesmo Deus que um dia conduziu o seu povo e abençoou o povo de Israel, é esse mesmo Deus que um dia virá nas nuvens dos céus com poder e glória. Todo aquele que o amou, todo aquele que se colocou nas suas mãos, todo aquele que buscou viver em obediência aos seus ensinamentos, esse, na verdade, será lembrado por Deus, o nosso nome estará escrito no seu livro, Ele nos chamará pelo nosso próprio nome, nós entraremos na sua cidade, moraremos na Nova Jerusalém e viveremos com o nosso Deus para todo sempre. Que nessa manhã eu e você escolhamos entregar, viver exclusivamente para Ele, para que as suas bênçãos continuem a cair sobre nós de uma forma sem medida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.